ano. Tia Carol e tia Samara tá com muita saudade de você. A nossa liçãozinha de hoje tem por título Obediência, que precisamos aprender a ser crianças obedientes. Hoje iremos falar de alguns personagens que foram obedientes e outros desobedientes. Adão e Eva. O primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva, viviam em um lindo jardim que Deus fez para eles, mas Satanás veio na forma de uma maldosa serpente e os chamou para desobedecer. Eva então comeu do fruto e deu um pedaço para Adão. Logo em seguida, os dois perceberam que tinham desobedecido a ordem do Senhor e ficaram com medo. Hora da perguntinha, preste bastante atenção. Quando desobedeceram, Adão e Eva pecaram contra Deus? Verdadeiro, eles foram desobedientes a Deus. Sansão, um homem forte e escolhido por Deus. Deus escolheu Sansão para libertar o seu povo, que desobedeceu outra vez. Deus tornou Sansão muito forte. Ele matou um leão e as abelhas fizeram mel dentro dele. Para comer o mel, Sansão tocou no leão e assim quebrou uma promessa sua a Deus. Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. Os inimigos filisteus prometeram a ela muito dinheiro para descobrir por que Sansão era tão forte e ela perguntou a ele muitas vezes. Finalmente, Sansão contou a Dalila o seu segredo. Ele disse: se meu cabelo for cortado, perderei a minha força. Enquanto ele dormia, Dalila chamou o homem para cortar seu cabelo e Sansão perdeu toda a sua força. Prestem bem atenção. Sansão tinha prometido a Deus que ele não queria beber vinho, tocar em coisas mortas e cortar o cabelo. Isso mesmo, verdadeiro. Quando os filisteus chegaram, capturaram Sansão facilmente. Eles o cegaram, depois o colocaram na prisão e o obrigaram a trabalhar muito pesado. Essa foi a desobediência de Sansão. Prestem bastante atenção. Quem convenceu Sansão a contar seu segredo e desobedecer a Deus por quebrar sua promessa? Isso mesmo, uma mulher chamada Dalila. Noé, um homem que amava a Deus e o obedecia. A terra se encheu de gente, mas todos pecavam tanto que Deus ficou triste por ter criado as pessoas. Ele decidiu enviar um dilúvio para limpar a terra. Havia um homem chamado Noé, que não era como os outros. Noé amava a Deus e o obedecia. Deus, então, resolveu salvar Noé e sua família do dilúvio. Deus avisou a Noé sobre um dilúvio. Disse para ele construir um barco enorme, com um teto baixo, 3 andares, uma janela e uma porta. Noé obedeceu e fez o que Deus mandou. Deus disse a Noé para reunir 2 animais de cada espécie, um macho e uma fêmea. Então Noé, sua família e os animais entraram no barco e Deus fechou as portas. Choveu por 40 dias e 40 noites. A água caiu do céu e subiu dos oceanos e lagos, até as montanhas mais altas desapareceram debaixo da água. Quando a terra secou, Deus disse para todos saírem da arca. Ele colocou um arco-íris no céu como um sinal que ele nunca mais inundaria toda a terra. Prestem bastante atenção. Próxima pergunta. Quem amou e obedeceu a Deus? Isso mesmo, Noé foi um homem muito obediente a Deus. Agora vamos falar sobre a confiança e a grande obediência de um homem chamado Abraão. Deus prometeu um filho a Abraão e a partir deste filho uma grande família abençoaria o mundo inteiro. Mas Abraão e sua esposa Sara eram muito velhos para terem filhos. 20 anos se passaram. Abraão continuava confiando na promessa de Deus. Quando ele estava com 100 anos e Sara com 90, Deus lembrou a ele da promessa que tinha feito. Sara ia ter um bebê. Quando seu filho nasceu, Sara ficou tão feliz que deu risada e disse: Deus me fez rir. Então, eles chamaram seu filho de Isaque, que significa ele ri.
Isaque tinha crescido, então Deus provou a Abraão, dizendo a ele que levasse o seu filho ao monte Moriá e lá o entregasse como sacrifício a Deus. Abraão ficou confuso, mas mesmo assim confiou em Deus. Isaque carregava a lenha e Abraão levava a faca e o fogo. Juntos subiram para a montanha. Onde está o cordeiro para o sacrifício? Perguntou Isaque. Deus proverá, respondeu o pai Abraão. Prestem bastante atenção. Próxima pergunta. O que Deus disse para Abraão oferecer como sacrifício? Isso mesmo, o seu filho Isaque. Abraão colocou a lenha sobre um altar, amarrou Isaque e o deitou sobre a lenha. Quando levantou a faca para sacrificar Isaque, um anjo chamou seu nome, dizendo: Abraão. Não machuque o menino, o anjo gritou. Deus sabe que você confia na promessa dele. Olhe lá, há um carneiro preso pelos chifres. Sacrifique-o. E assim, Abraão confiou e obedeceu a Deus. Sabe quem é o próximo? Daniel, o homem obediente e de muita oração. O povo de Deus tinha desobedecido, então Deus permitiu que fossem levados presos por seus inimigos. Jerusalém foi destruída e muitos judeus foram feitos escravos na Babilônia. Daniel foi um dos judeus levado à Babilônia. Ele confiava em Deus e orava 3 vezes por dia. Deus abençoou Daniel e ele se tornou um líder poderoso naquele país. Alguns líderes ficaram com inveja de Daniel, então fizeram uma nova lei. As pessoas só poderiam orar ao rei Dário. Quem desobedecesse seria jogado dentro de uma cova com leões, e o rei concordou. Daniel continuou a orar somente a Deus e acabou preso. Dário ficou triste, pois gostava de Daniel. O rei percebeu que havia sido enganado, mas não podia mudar a lei. Daniel foi jogado na cova dos leões. Os leões rugiram e foram lentamente até Daniel. Então, um anjo chegou. Foi Deus quem o enviou. O anjo fechou a boca dos leões. Daniel passou a noite toda lá, e nada de mal lhe aconteceu. Ao amanhecer, o rei Dário correu para ver se Daniel estava vivo. Deus enviou um anjo para me salvar, disse Daniel. O rei ficou muito alegre e mandou tirar Daniel da cova. Daniel foi um homem confiante e obediente ao Senhor. Agora, vamos falar da maior prova de obediência a Deus, do seu Filho, Jesus. O Espírito de Deus levou Jesus para o deserto. Ele não comeu nada durante 40 dias e 40 noites. Depois disso, Jesus estava com muita fome. Sabendo que Jesus estava com fome, Satanás o tentou. Ele apontou para uma pedra e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pães. Jesus respondeu a Satanás, usando as palavras de Deus na Bíblia: Não é só de pão que vive o homem. Ele disse: Mas daquilo que Deus diz. Assim que Jesus disse isso, Satanás o deixou. Em seguida, anjos vieram e cuidaram de Jesus. Jesus enfrentou a tentação, não desobedeceu e não pecou nem sequer uma vez. José, um filho muito obediente aos seus pais. Jacó vivia na terra de Canaã e era o patriarca de uma grande família. Jacó tinha muitos filhos, 12 ao todo. Um de seus filhos mais novo era José. Ele era um menino muito obediente a seu pai e sua mãe. Um dia, os irmãos de José estavam bem longe de casa cuidando das ovelhas e seu pai Jacó estava muito preocupado com eles. Chamou José e disse: Eu quero que você vá até seus irmãos e vejam se está tudo bem. José prontamente atendeu ao pedido de seu pai. Ele sabia que se obedecesse, deixaria seu pai feliz e muito mais tranquilo. José até se sentiu importante e responsável com o pedido de seu pai. Não reclamou, nem teve preguiça de caminhar para tão longe.
Sabe, crianças, vocês também podem fazer os papais e a mamãe muito felizes. Basta obedecer quando eles lhe pedirem algo e não reclamar. A obediência alegra o coração do papai e da mamãe. A obediência também alegra a Deus. Filhos, sede obedientes a vossos pais, ao Senhor. Efésios, capítulo 6, versículo 1. E aí, crianças, vocês gostaram da aulinha? Prestaram atenção? Espero que vocês tenham prestado atenção e gostado também, viu? Continue orando, continue louvando e também continue assistindo nossa aulinha, viu? Estamos com muita saudade de vocês. Quando isso tudo passar, a gente quer dar um cheiro e um abraço bem grande em vocês, tá certo? Se cuidem, beijos e tchau, tchau! Tchau, tchau!